Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o tema Educação e Democracia, eu tenho a satisfação de conversar com a professora Catarina de Almeida Santos. A Catarina é uma mulher preta, baiana, pedagoga, mestra e doutora em educação e é também professora na Universidade de Brasília. Então, professora Catarina, seja bem-vinda ao nosso Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter a senhora conosco. O prazer é meu, Rodrigo. Acho que é sempre bom dialogar em diferentes espaços, então eu estou bem feliz de estar aqui no Radar. A alegria, tenho certeza que também é compartilhada por todas as pessoas que nos ouvem. Professora, educação e direitos humanos, educação e democracia, educação e vida, né? Eu acho que não dá para desassociar a educação de uma vida boa, de dignidade. Mas vamos começar pensando, será que a gente pode conceituar educação? Pode conceituar a educação, né? Mas de forma mais sucinta, a gente pode dizer que a educação é uma prática social, né, que se desenvolve em todos os espaços que nós, pessoas, estabelecemos relações, né? Então, de forma geral, a educação é vista como uma prática social, como algo que é possível, que é desenvolvido entre pessoas. E aí, nesse sentido, a gente vai ter processos educativos na igreja, na comunidade, no partido, no sindicato, nas relações na rua e também em todos esses espaços, e também a educação escolarizada, a educação sistematizada. Quando a gente olha para a educação sistematizada, a gente está falando desse processo que se dá nas instituições educativas, né? Sobretudo nas escolas, que é essa instituição social criada, né, para socializar os saberes historicamente produzidos, mas também para construir novos saberes de forma sistematizada, organizada, em que envolve aí profissionais, né, formados e formadas especificamente para trabalhar com os diferentes temas que nos constituem. Então, de uma forma geral, a gente pode, sim, definir essa educação como a Anísio Teixeira dizia, a educação como o direito dos direitos, né? Aquela que dá base para os demais direitos, porque, como ele dizia, a educação ela nos diz que temos direito e nos fornece as ferramentas para lutar por esses direitos. Exato. Um direito em si e uma ponte para outros direitos, poderíamos dizer. Né? Exatamente. E não por um acaso ela aparece ali, né, no artigo 6º da Constituição, que é o artigo dos direitos sociais, ela aparece como o primeiro direito, né? O primeiro direito que está cunhado na nossa Constituição, o primeiro direito social é exatamente a educação. Exato. Ela permite que nós tenhamos uma compreensão melhor de nós mesmas e do mundo que nos cerca. Né? Temos condições de identificar, inclusive, situações de injustiça, situações de violências, não é? Porque, às vezes, nos falta essa compreensão enquanto seres humanos, nos acostumamos com a banalização do mal. Veja que quando a gente está falando aqui do artigo 6º dos direitos sociais, quando a gente vai para o artigo 205, que é onde começa o capítulo da educação na nossa Constituição, que por sinal fez 35 anos, agora no dia 5 de outubro, né? Ela está lá dizendo, ela está trazendo que essa educação
é direito de todas as pessoas, e para ser direito precisa ser para todas as pessoas, né? Porque quando não é para todas as pessoas, deixa de ser direito, passa a ser privilégio. Então, a Constituição vai dizer que ela é direito de todas as pessoas, né? Que o Estado, a família e nós, enquanto sociedade, precisamos garantir esse direito, mas tem uma parte no artigo 205 da Constituição que as pessoas olham muito pouco, que é exatamente a qual educação se tem direito, qual a educação que tem direito. E aí a Constituição vai dizer, olha, a educação tem 3 finalidades. A primeira delas está na dimensão do sujeito, ou seja, essa educação que nós temos direito precisa desenvolver plenamente a pessoa, o que significa que precisa desenvolver todas as potencialidades que cada um de nós temos. Mas aí a Constituição ela não fica só na perspectiva do sujeito, porque esse sujeito vive em sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que todos nós temos que desenvolver todas as nossas potencialidades, somos sujeitos que vivemos em sociedade, logo, a segunda finalidade da educação é formar para a cidadania, é formar para viver em sociedade, para conviver em sociedade, e uma sociedade que caiba a todas as pessoas, já que a primeira finalidade é desenvolver as potencialidades, né, de todos os sujeitos. E se eu estou falando na dimensão do sujeito, eu preciso olhar e desenvolver e respeitar as especificidades de cada sujeito, mas, ao mesmo tempo, entender que eu tenho que ter uma sociedade que seja uma sociedade do respeito, né, do apreço à tolerância, que aprenda a lidar com as diferenças, né, para caber nessa sociedade todos esses sujeitos. E tem uma terceira dimensão, que é a formação para o trabalho. E pressupõe-se que esse trabalho que constrói, que constitui essa sociedade, que caiba a todos os sujeitos a partir das suas múltiplas potencialidades, das suas múltiplas especificidades. Essa é a educação para um Estado democrático de direito que a Constituição cria, estabelece, institui, né, lá em 1988. E, professora, faz sentido dizer que o sujeito e o próprio processo educativo, né, nessa dimensão, na segunda dimensão que a senhora menciona, de formação para a vida em sociedade, que o sujeito e o próprio processo se retroalimentam? Então, eu, enquanto sujeito, num processo educativo, num processo de formação, eu também contribuo para esse processo e recebo, através dessa minha interação em sociedade, elementos que interagem e que, por isso, nós precisamos olhar com, vamos dizer assim, com um pouco mais de atenção para esses elementos que se retroalimentam? Certamente, né? Quer dizer, não há a possibilidade da construção de uma sociedade sem os sujeitos, né? E o próprio processo educativo ele é parte dessa constituição ou dessa construção, é nessa relação, né? E tanto é que muitas vezes as pessoas assim, não, educar para a vida, educar para... E, na verdade, a educação é vida. Você não se educa e depois vive, você está se educando enquanto você está vivendo. A própria vida precisa ser um espaço de desenvolvimento, de formação. Então, eu vou me desenvolvendo, né, e nesse processo educativo, vou construindo relações, vou construindo essa sociedade. Então, a sociedade pressupõe que estejamos, né, enquanto sujeitos nos constituindo, nos construindo. Então, esse é um processo que não é impossível de ser separado, né? Não existe um sem o outro. Então, não é mais do que retroalimentação, é a condição da própria existência da vida em sociedade, é a existência desses sujeitos nesse processo de constituição. Então, quando nós temos a prevalência de determinadas cosmovisões que se configuram em uma cosmovisão, vou utilizar aqui o vocábulo exclusivista, né? Talvez não seja o mais apropriado, até se a senhora puder nos dar alguns termos mais apropriados para definir, assim, quando eu tenho uma determinada cosmovisão que se apropria ou que coopta, não é, o processo educativo, e assim vai eliminando, vai invisibilizando e mesmo destruindo certas cosmovisões que não são as minhas. Como a gente encara esse processo
E depois, professora, como é que a gente consegue superar esses riscos? Superar é a pergunta de milhão, né? Na verdade, a gente está falando de uma cosmovisão excludente. E que, Excludente. na verdade, não é nenhuma. Porque, assim, né, que cosmovisão é essa, né, que exclui todas as outras, né? Veja que é muito contraditório e um contrassenso se a gente pensar na lógica da existência humana, mas nessa lógica da educação que a gente está aqui conversando, que eu estou dizendo, olha, eu preciso desenvolver as potencialidades de todas as pessoas e preciso formar para viver em sociedade. Se você está eliminando, né, ou excluindo, ou impedindo as múltiplas visões, você está eliminando a possibilidade da existência dos sujeitos, né? Só é possível falar numa educação para a cidadania a partir de todos os sujeitos, só é possível falar em sujeito se todos os sujeitos puderem existir a partir das múltiplas formas de existir, das múltiplas formas de se colocar no mundo, das múltiplas características que constituem a nossa sociedade. Cada sujeito é único. Se eu estou falando de sujeito, cada sujeito é único. Isso significa que essa sociedade precisa caber todos os sujeitos, porque senão a gente vai eliminando. E aí veja que o processo de existência, ou a sua pergunta, como é que a gente lidar com essa lógica de excluir os diferentes processos ou de impor a minha visão, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, a minha perspectiva de mundo aos demais, essa é uma lógica de eliminação ou de impossibilidade da existência. Mas superar isso pressupõe o próprio processo educativo. E o processo educativo, inclusive, na lógica da escolarização. Porque, veja, né, a gente vai ter alguns autores, como o Antônio Nova, que vai fazer o debate da escola como o lugar em que as diferenças se encontram. Né? E ele vai dizer, nós nos educamos pelas diferenças. Se eu pego esses espaços educativos, eu posso pensar a igreja, mas a igreja tem lá quando você vai para a igreja, por exemplo, você tem lá uma cosmovisão daquela vertente religiosa. Né? Você vai para o partido, mas tem aquela... Eu tenho pessoas diferentes ali, porque nós somos diferentes, mas, ao mesmo tempo, quem vai para lá já está mais ou menos por uma vertente política vinculada àquele partido. A escola, não. Na escola, você é o espaço que se encontra todas as religiões, todas as perspectivas políticas, todas as formas de existir, todas as etnias, né? E aí pensando na perspectiva da escola enquanto espaço de escola pública, por exemplo, que todos estão lá. Então, o processo educativo é exatamente aquele que nos ensina a sair do nosso espaço mais privado, que é a família, que é o nosso grupo religioso, e conviver com as múltiplas formas de família, com as múltiplas perspectivas religiosas, com as múltiplas etnias, com as múltiplas orientações sexuais. Então, a escola é esse espaço que você não, especialmente a escola pública, é esse espaço que você não pode impedir que essas pessoas estejam lá por conta dessas cosmovisões, né? De mundo. Então, a educação é o espaço em que da gente aprender a conviver e a respeitar as diferenças e aprender que as diferenças não é nenhum problema, ao contrário, é isso que nos constitui, são as diferenças que nos constituem, são as diferenças que faz a vida ser bela e o mundo ser o que é. Né? Então, os processos educativos é exatamente o lugar que a gente faz isso, e a gente pode fazer isso de forma sistematizada, não a partir da perspectiva de dogmas, não a partir das perspectivas de vertentes de partidos políticos. Então, é o lugar que a gente vai fazer isso a partir da construção de um mundo que caiba a todas as pessoas e que é possível viver nesse mundo. E aí caber todas as pessoas significa que a gente está construindo a partir de uma lógica que respeite a existência, e respeitar a existência significa trabalhar na perspectiva de que é preciso respeitar os direitos humanos, garantir os direitos humanos, lutar todos os dias
para que todos os humanos tenham a sua existência no mundo garantida de forma digna. E nos espaços informais, professor, nessa educação não sistematizada, né? Na mesma perspectiva de como é que nós podemos superar esta cosmovisão excludente, né? Será que podemos, por exemplo, demandar de uma organização privada, de uma pessoa jurídica de direito privado, que no âmbito da sua autonomia, será que podemos demandar deste tipo de organização social um respeito e a garantia de que os processos educativos não sistematizados ali desenvolvidos, eles também perpassem a construção de uma cultura de direitos humanos? Bom, veja que nós estamos no mundo, nós estamos em um país, por exemplo, que a sua Constituição como nação está baseado numa lei maior, né, que é exatamente a nossa Constituição, e que lá vai garantir os direitos humanos, os direitos individuais, os direitos sociais de todas as pessoas, independente disso. Mas a gente tem também a própria perspectiva da Declaração dos Direitos do Homem, que tem a ver com se estabelecer, se pactuar a existência de todos nós. Qualquer instituição que se paute, né, que a partir da sua prática, a partir daquilo que se desenvolva, essa prática está vinculada à eliminação do outro, à eliminação da existência do outro, ela não pode estar, ela não poderia nem ser permitida a sua existência, porque ela está ferindo algo que é muito maior, que é a própria constituição do país, que é a própria viabilidade da vida humana. E aí você vai para a lógica, se eu pegar, por exemplo, os partidos políticos, né? Os partidos políticos, eles podem ter visões diferentes de mundo, estar defendendo projetos diferentes, mas esse projeto não pode ser pautado na eliminação do outro, no desrespeito ao outro. Se eu vou para dentro das igrejas, eu tenho diferentes vertentes religiosas, mas se você está lá, sobretudo falando em nome de Deus, Deus é o Deus de todo mundo, Deus não pode ser aquele que elimina uns em detrimento do outro. Então, essas igrejas podem ter a sua forma de crença, mas essa crença não pode estar pautada na violação dos direitos, na violência ao outro, na eliminação do outro. Então, nesses espaços educativos, por mais que você parta de visões diferentes de ver o mundo, mas a existência do outro não é uma visão de mundo. Né? A defesa da existência do outro não pode ser uma visão do mundo. Né? A defesa da existência do outro é princípio humanitário, é princípios dos direitos humanos, e eu não posso querer eliminar o outro. Né? É uma coisa muito inaceitável, por exemplo, que a gente imagine que em um mundo que tem bilhões de pessoas, eu possa impor a minha visão a todas as pessoas. Né? Eu posso estar ali com um grupo que partilha dessa mesma visão de mundo que eu, ou de uma visão muito próxima. Mas isso não significa que eu tenha que impedir que tenha outros grupos que partilhem de visões de mundo diferentes. Essas visões nunca podem partir do pressuposto da eliminação do outro. Por que eu quero poder existir a partir da minha visão e quero eliminar o outro que existe a partir de uma outra visão? Então, aqui em miúdos, dá para dizer, olha, qualquer perspectiva educativa fora dos espaços sistematizados, né, em qualquer lugar que nós estejamos, a gente começou dizendo que a educação é uma prática social que se dá em todos os espaços em que as pessoas estabelecem relações. Então, em qualquer um desses espaços, os nossos processos educativos, os nossos processos de construção de vida precisa estar pautada sempre no respeito à existência do outro, no respeito às crenças do outro, no respeito a tudo isso. Se eu estou respeitando, se eu estou me pautando no respeito ao outro, eu não posso estar ali com visão, construindo visão de mundo, construindo espaço, construindo perspectiva educativa que vá violentar o outro, porque aí não estar mais no espaço do que é permitido. Né? Não pode ser permitido
que para que alguns existam, outros possam ser eliminados, outros possam deixar de existir. A gente precisa construir um mundo que caiba a todas as pessoas, apesar de pensarmos de formas muito diferentes, às vezes, mas essas diferenças não podem ser a eliminação, né? E pensando especificamente na construção da sociedade democrática, do Estado democrático de direito, professor Catarina, a senhora poderia listar dois exemplos, ou um mesmo, de recentes ataques a esta premissa do Estado Democrático de Direito, ou, melhor dizendo, a senhora poderia me citar um ou dois exemplos de cosmovisões que vêm recentemente ganhando adeptos e adeptas, ou vêm ganhando força, com o objetivo de minar ou corroer uma perspectiva mais democrática de educação? Em nosso Nossa, país, gente, especificamente. Tem muitas, nosso né? país. Eu Nossa, sei disso. nós temos muitos, né? Porque, na verdade, a gente está ao invés da gente estar avançando, né, em relação à questão do respeito ao diverso, parece que a gente está retroagindo nisso, né? Nessa perspectiva. Então, a gente tem aí, por exemplo, quando a gente pensa na perspectiva educativa, né? Se eu pensar, a gente tem aí a defesa de muitos grupos, por exemplo, da não existência da escola ou de que as crianças, jovens e adolescentes não frequentem os espaços escolares e que esse processo educativo se dê nas casas, ou seja, a gente está aí falando da questão da educação domiciliar, muito pautada na lógica de que a escola vai doutrinar, de que a escola vai trazer visões de mundo, né, que as famílias não querem, quando, na verdade, o espaço da escola é fundamental para você trazer as múltiplas visões, né, e porque é aqui que a gente aprende, é o primeiro espaço que a gente convive com os diferentes e aprende a respeitar as diferenças. A gente tem aí, por exemplo, os grupos que defendem a lógica da escola neutra, né, da escola sem partido, que no fundo é a perspectiva da escola de partido único, né? Ou seja, a escola que não toma partido em relação às mazelas da sociedade, às violências na sociedade, é a escola que quer naturalizar as violências, né? A gente tem aí muitas perspectivas de que quer controlar a escola, de que não é para discutir, nessa escola não se discute o racismo estrutural que está na nossa sociedade e que mata todos os dias e que mata violenta de diferentes formas, inclusive tirando literalmente a vida, do machismo, né, da misoginia. Então, você está num país que é um país que tem uma base legal de proteção dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, é um país que mata todos os dias as mulheres, as pessoas trans, né? Você tem um país que as mulheres e meninas e crianças são violentadas a cada 8 minutos, você tem um estupro, que cresce o estupro de vulnerável, então isso não pode ser debatido na escola, né? De um país que não pode debater a questão do capacitismo, né? Ou esse desrespeito, ou esse preconceito em relação às pessoas que tenha diferentes, que sejam neurodivergentes, né, que tenha alguma deficiência. Isso só para a gente citar alguns exemplos. Então, você tem aí um ataque à existência da própria educação pública, né? E aqui pensando a educação pública, não simplesmente na lógica da escola pública financiada pelo Estado, mas da escola pública como aquela que é o espaço de todas as pessoas que precisam debater e trazer as questões de toda a sociedade para transformar essa sociedade nesse espaço que caiba a todas as pessoas. Então, a gente teve um crescente no país nos últimos anos dessa intolerância ou desse crescimento do ódio às diferenças. Então, a gente tem aí vários exemplos de ataques aos processos educativos e ataque não só dentro das instituições escolares, mas ataque, por exemplo, a questão dos terreiros, né, dos povos indígenas, né, das práticas educativas e religiosas dos povos indígenas. Ou seja, você tem cada vez mais um processo de intolerância a
diversidade religiosa, a diversidade de orientação sexual, a diversidade étnico-racial. Então, tudo isso está dentro do bojo desse crescimento da intolerância, desse crescimento do ódio às diferenças, do ódio às múltiplas formas de existência, né? Infelizmente, o que não nos falta é exemplos de tudo isso. E isso tem desencadeado processos muito sérios, né? A gente está em 2023, em um ano que a gente vivenciou um ataque direto à existência da democracia, do Estado democrático de direito, quando nós tivemos, por exemplo, o 8 de janeiro aqui em Brasília, mas a gente teve, antes do 8 de janeiro, muitos ataques, não só em Brasília, fechamentos de vias, né? A gente teve tudo isso, culminando de anos que nós estamos vivendo de absoluta intolerância, né? De incentivo, inclusive, aos processos de violência, de crescimento do armamento da população, né, da comercialização de munições, do Brasil, de crescente ataque às instituições escolares, de todas as formas, dos ataques, né, dos adolescentes que atacaram as escolas, mas dos ataques de pessoas públicas e parlamentares à própria escola, às professoras e os professores, sobretudo aqueles que estavam fazendo o debate sobre as violações e violências existentes na nossa sociedade, né? Então, tudo isso faz parte do ataque ao Estado Democrático de Direito, que a gente sequer, né? Você está aí, um ataque ao desmonte de um Estado Democrático de Direito, que a gente luta todos os dias para que ele se efetive, para que ele se concretize, né? Porque nós temos uma Constituição instituindo esse Estado Democrático de Direito, mas, além da Constituição, a gente precisa lutar todos os dias para que essa democracia se concretize e permaneça, né? O Estado Democrático de Direito e os direitos é luta cotidiana, dioturna, né? Sobretudo se a gente fala de um país como o Brasil, que teve a sua base, o seu fundamento no ferimento dos direitos humanos de forma ampla. Eu acho que a ação mais criminosa e mais violenta que o mundo já instituiu e que, né, o nosso país foi fundado foi exatamente na transformação de pessoas em objetos a serem comercializados, que é o processo de escravização, né, das pessoas negras, mas também dos povos indígenas, dos povos originários que foram escravizados aqui, né, e foram mortos, dizimados, violentados de todas as formas, né, para a construção dos privilégios daqueles que invadiram, dos colonizadores que invadiram o nosso país. Então, a escravidão ou a escravização de pessoas foi a ação mais violenta que a humanidade já desenvolveu, né? E esse país foi fundado nessa violência, nesse ferimento dos direitos humanos. Então, quando a gente está falando desse país e da construção desse Estado democrático ou desses ataques à existência do Estado democrático, nós estamos falando de um país que tem a sua Constituição, Constituição no sentido da sua fundação, baseado na escravização, na violência extrema dos povos que construíram ou que ergueram as colunas desse país. E pensando na terceira dimensão da educação, ou seja, a educação para o trabalho, que conexões ou que ecos nós podemos encontrar na educação para o trabalho contemporânea e este passado de escravização de pessoas? Então, veja, quando a Constituição diz, né, educação para o trabalho, a leitura muitas vezes que se faz que a Constituição, que essa educação para o trabalho é a educação para o mundo do trabalho no sentido do capitalismo, no sentido da produção, né? E aí a gente precisa entender o trabalho, né? O trabalho é tudo aquilo que despende esforço humano na construção do mundo, né? Então, se uma Constituição que diz que a educação precisa desenvolver todas as potencialidades dos sujeitos, precisa formar uma sociedade, formar para viver nessa sociedade que caiba todos esses sujeitos, não faz sentido você dizer, olha, a educação
tem que desenvolver plenamente a pessoa para depois dizer que são só algumas pessoas. Não, ela está dizendo que é direito de todos e precisa desenvolver plenamente a pessoa, ou seja, todas as pessoas têm que ter seu desenvolvimento pleno. E daí você entender que esse trabalho é um trabalho voltado, por exemplo, para a escravização, ou para os processos de escravidão moderna, ou para os processos como o sistema capitalista utiliza, né, para negar a vida. Né? Educação é vida. E aí o trabalho na perspectiva capitalista é um trabalho que nega a vida, é um trabalho que mata, é um trabalho que exaure, né? É um trabalho que nega a existência do sujeito, porque ela transforma todo mundo no meio de produção. O sistema capitalista, sobretudo na perspectiva neoliberal, você entra na lógica de que vira todo mundo, né? O trabalhador não é uma pessoa, ele é um meio de produção que vai ser exaurido, né? Que vai ser explorado literalmente até a morte. Né? Então, não é desse trabalho. Na verdade, a educação para o trabalho que a nossa educação teria que desenvolver, que a nossa Constituição prevê, é exatamente uma educação que negue esse tipo de ação no sistema capitalista, que negue a trabalho como a negação da vida, como morte. Não é o trabalho como morte, é o trabalho como vida. Quando a gente olha a perspectiva de trabalho que está colocada na nossa sociedade, é o trabalho na perspectiva da mão de obra, e na mão de obra escravizada, na mão de obra sem direito, na mão de obra que mata, né? Na mão de obra que leva à exaustão extrema. Então, é a mão de obra que nega a vida, não trabalho. E aí, nessa perspectiva, não é o trabalho como construtor da vida, é o trabalho como dizimador da vida. E a educação que a gente precisa desenvolver é exatamente na contramão disso. Por isso que a nossa escola não pode ser a escola pautada no treinamento para resultado, né? No treinamento, pensar conteúdos descolados da vida. Não pode ser a educação que transforma a escola num lugar que mata as pessoas, que mata os sonhos, que mata as nossas possibilidades, em que crianças, jovens e adultos se sentem... não querem ficar nesse espaço, não querem participar dessa escola, porque essa escola não fala deles. Essa escola não é espaço de vida. Essa ideia de que está posto na nossa sociedade e no sistema capitalista, que é a educação preparando para... Você está sempre preparando para alguma coisa. Né? A educação infantil preparando para o ensino fundamental preparando para alguma coisa, o ensino médio preparando para... Então, assim, parece que você nunca vive. Você está sempre se preparando. A educação preparando para a vida. Não, a educação não está preparando para a vida. A educação precisa ser vida. Da forma que nós estamos fazendo, ou da forma que o sistema está desenhando, é uma educação realmente como não espaço de vida. É como se agora você tivesse que ser treinado e depois você vai viver. Né? E aí você chega no mercado de trabalho, quando está no mercado de trabalho, que é cada vez mais informal e precarizado, você lá não tem vida lá também, porque é o espaço de exaustão da vida. Ou seja, a gente nunca vai ter vida plena. E isso se dá de diferentes formas. Inclusive, quando se pega, quando essas pessoas vão para os espaços de trabalho, que vão desenvolver trabalho análogo à escravidão, quando vão desenvolver trabalho sem nenhuma garantia, sem nenhum direito. Né? Então, tudo isso faz parte da lógica de um sistema capitalista, porque o processo a escravidão ela é base essencial para o lucro, para o desenvolvimento do capitalismo. Né? O sistema capitalista ele lucra, né? E ele se expande com a mão de obra escravizada ou com a escravização das pessoas. Né? E aí, nessa lógica, nesse momento que a gente está vivendo, em alguns momentos você tem literalmente o processo de escravização das pessoas, e em outro essa lógica termina indo no discurso, né, de quando diz a individualização da questão, né? Quando vai dizer, olha, o seu sucesso depende de você, você está nessa condição porque você é incompetente, está trabalhando pouco, está se esforçando pouco, se você se esforçar mais, você vai conseguir. E as pessoas estão morrendo de tanto trabalhar e vai se esforçar mais para onde? Né?
Você veja aí as nossas trabalhadoras e os nossos trabalhadores que saem de casa cada vez mais cedo e chegam em casa cada vez mais tarde, não tem tempo nem de repor minimamente a energia, já tem que acordar e lidar com tudo isso. Você pega as mulheres que chegam em casa e ainda tem que ter uma terceira jornada nas madrugadas, e as pessoas vêm com uma lógica de que está assim porque não estão se esforçando o suficiente. Então, veja que a gente vai construindo diferentes mecanismos para manter a lógica colonialista, que é de você literalmente matar a grande parte da população, levar ao sofrimento, ao adoecimento e à morte, para manter os privilégios dos colonizadores, né, os privilégios de alguns. É dessa lógica que nós estamos falando, especificamente pensando no Brasil. O Brasil ele nunca se livrou da sua lógica escravocrata, né? Os milionários de hoje, tem umas figuras de hoje que são os herdeiros, são literalmente os herdeiros dos senhores, né, dos colonizadores. Então, isso está enraizado na nossa sociedade. Professora Catarina, e pensando em construir uma educação que de fato fortaleça uma cultura de direitos humanos e que possa ser para todas as pessoas e abrigar todas as pessoas, qual pode ou qual deve ser o papel da religião organizada? Partindo da premissa que a religiosidade, a espiritualidade, se assim preferir, é um elemento social, um fato social que forma identidades e que influencia diretamente as relações, os afetos, inclusive influencia a produção normativa, a produção legislativa e vai regular a vida da sociedade. Qual pode ou qual deve ser o papel da religião organizada com o objetivo de alcançar uma educação para os direitos humanos, uma educação que fortaleça a democracia? Então, né? E aí a gente precisa pensar a partir dos diferentes espaços, né? Eu acho que a religiosidade ela tem um papel no processo de formação ou de formatação ou de deformação da vida em sociedade, né? Se ela se pautasse, né, na lógica da crença e da fé, pensando aí num Deus que é um Deus, né, que a base da religião está sempre vinculado a figura de Deus. Inclusive, você pode ter em algumas vertentes religiosas, né, não necessariamente o Deus de algumas outras religiões, mas assim, pela lógica, a religião está sempre pautada no bem, né, no desenvolvimento da existência, a parte da perspectiva espiritual, mas também social, de convivência em sociedade, deveria ser na lógica do bem comum, né, de uns colaborando para a vivência dos outros, para construir uma sociedade ali em que todos possam viver bem, ou na lógica, né, se eu pensar a lógica cristã, de ter vida plena, venda plena em abundância. Então, você tem aí a questão da perspectiva religiosa, que todas elas deveriam estar pautadas no respeito aos direitos humanos, no respeito à existência do humano. E aí, quando a gente começa a olhar os diferentes espaços, por exemplo, o papel da religião, se eu pensar no âmbito da política institucional, da política, se eu pensar nas casas legislativas, né? Se a gente partir do pressuposto que o Estado deveria ser laico, e por que o Estado deveria ser laico? Porque ele deve ser o protetor de todas as vertentes religiosas, né? E na lógica desse Estado laico, as religiões dentro desses espaços, eu não sei se elas são saudáveis nessa perspectiva, a partir do momento que as práticas religiosas, né, no mundo, elas estão muito vinculadas aos dogmas e muito não no respeito à existência das outras, mas muito na imposição da sua crença, da sua crença aos demais, e cada vez mais no sentido de que aqueles que não comungam da minha crença precisa ser eliminado. E como a religião, inclusive, né, predominante no mundo é a lógica da religião cristã, as outras formas de manifestação religiosas elas não são hegemônicas e tendem, inclusive, a não serem respeitadas nesse processo. Mas mais que isso,
as práticas religiosas estão fazendo, ou as religiões, elas são partes do próprio sistema capitalista, né? E elas estão cada vez mais cooptadas para a existência do poder, e do poder de alguns sobre os demais. O que tem feito com que as religiões, dentro de determinados espaços, não tenha sido espaço de luta para a existência de toda a humanidade, para a existência de todos, mas para que o Estado esteja voltado para defender aquela vertente religiosa, ou seja, é na destruição do Estado enquanto um Estado laico que precisa proteger a todos e não a alguns. Então, a gente tem aí essas questões. Isso significa que as religiões não têm um papel social? Não é que elas não têm, elas estão aí. O que a gente precisa saber é em que medida as nossas religiões estão voltadas para os direitos humanos ou estão contrárias aos direitos humanos, né? Se essa religião está trabalhando, né, para a construção de uma comunidade mais ecumênica, que respeite todas as outras práticas, e aí ela está tendo um papel de construção de uma sociedade que caiba a todas as pessoas. Se ela está na ideia de que a verdade é a sua verdade, é a verdade daquela perspectiva religiosa, ela está contribuindo exatamente para o contrário, para a constituição de uma sociedade intolerante, de eliminação das diferenças, né, de não reconhecimento às múltiplas formas de existência. Eu penso que o papel das religiões, das vertentes religiosas, deveria ser na construção de um mundo em que coubesse todas as pessoas, em que todas as pessoas fossem respeitadas. Como elas estão se configurando, majoritariamente a gente tem tido aí muitas... eu acho que desde o início da história da humanidade, né, guerras, inclusive, em nome das religiões, em nome de Deus, a gente tem tido verdadeiras guerras, algumas declaradas e outras não declaradas, mas a gente tem visto muito derramamento de sangue, de morte, de incentivo, inclusive por parte de líderes religiosos, à destruição de outros grupos religiosos. Então, nós estamos em um sistema em que, inclusive no próprio sistema capitalista, que a religião, ou que as religiões são braços e esquema desse sistema. Isso não significa que todos os religiosos, ou que todos os grupos religiosos, ou que todas as pessoas que estão dentro das religiões estejam desenvolvendo essas práticas. O que eu estou dizendo é como politicamente e muitas vezes majoritariamente o debate sobre as religiões e os embates religiosos, e aí a gente pode ver isso nas casas legislativas, nos espaços judiciários, nos espaços executivos, como que essa questão da religião no âmbito da política institucional tem sido utilizada não para a existência das múltiplas diferenças. E aí no meio você vai ter líderes, né, religiosos, seja líderes masculinos ou femininos, na contramão desse processo. Mas, majoritariamente, os discursos, né, ou as práticas, ou as defesas feitas dentro dos templos religiosos, sobretudo das religiões hegemônicas, muito mais no sentido não de convivência com as diferenças, de respeito à diferença, mas da eliminação da diferença, inclusive da eliminação daqueles que se compreende como, digamos que, grupos religiosos que estão competindo com a lógica de quem tem mais fiéis, que está tirando fiéis daqui, que está levando para lá. Então, a gente precisa repensar e dizer do que nós estamos falando. Estamos falando de práticas religiosas mesmo na perspectiva de Deus ou dos deuses, ou nós estamos falando da utilização da fé, da comercialização da fé, né, da utilização das fragilidades humanas, né, para, em nome de Deus, fazer tudo contrário daquilo que eu acredito que deva ser Deus, né, daquilo que Deus precisa ser vida, né, e não a destruição de. E se é vida, não pode ser a vida para alguns, precisa ser a vida de todos. Então, as religiões têm uma função e deveria ter uma função social, né, ela tem uma função social. A questão é pensar se os seus líderes,
se aqueles que estão desenhando as práticas religiosas nos diferentes tempos estão indo na função de construir uma sociedade que caiba a todas as pessoas ou na função de destruir a convivência comum e respeitosa na nossa sociedade. Não sou nenhuma especialista na questão embora tenha estudado há algum tempo a sociologia das religiões, não sou nenhuma especialista nisso, mas estou falando da análise que eu estou fazendo a partir daquilo que nós estamos vivenciando isso. Então, eu acho que nós temos muitos líderes religiosos se utilizando das fragilidades humanas e se utilizando das pessoas para fazer o comércio, né, uma comercialização da fé, e essa comercialização passa pela questão da disputa, do poder político, do poder econômico, né, de todas essas questões que é tão constitutiva do nosso sistema de produção. Professora Catarina, muito obrigado pela tua disponibilidade em dialogar conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Em nome da Diocese Anglicana de Brasília e das pessoas que nos ouvem, te agradeço. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Imagina, Rodrigo, eu acho que eu que agradeço a possibilidade de estar aqui dialogando, né, e num espaço tão importante na atualidade que nós estamos vivendo, né? Eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais a religião como esse espaço de construção de espaços em comum, de uma sociedade respeitosa, de uma sociedade que olhe para as diferenças, e cada vez menos como esse espaço que aumenta a guerra, a violência e não diminui tudo isso, né? Eu acho que se nós estamos nessa crença de que Deus é esse construtor do mundo e que ele construiu esse mundo com sujeitos, né, com pessoas com tantas diferenças, com tantas características diferentes, eu não posso pensar que esse Deus é favorável à eliminação de uns aos outros, né? Mas eu preciso pensar na perspectiva de que se eu sou uma pessoa religiosa, e eu nem sou uma pessoa religiosa, né? Mas se eu sou uma pessoa religiosa, eu preciso pensar que Deus quer a existência de todos nós, e a existência digna, e a existência feliz de todos nós, e que deu a nós inteligência e livre-arbítrio para que a gente construa isso. E se quem está partindo desse pressuposto de se impor aos demais, de dizer que a verdade é a sua verdade, que não existe verdade fora da sua, eu acho que está na contramão daquilo que deve ser Deus, daquilo que deve ser a nossa crença sobre Deus. Eu sempre pergunto, né? Deus não é algo que você vê, né? Você não está vendo Deus, a não ser quando você enxerga Ele nas boas ações, né? Nas pessoas que estão sofrendo, mas é tudo uma questão de fé. E se é fé individual, e cada um enxerga muito essa questão. Vai enxergar de forma diferente, né? Mesmo dentro da mesma vertente religiosa, a forma como cada um de nós vê esse Deus, imagino que seja uma forma diferente, porque somos únicos, né? Então, a perspectiva olha, se temos essa crença, precisamos ver esse Deus como alguém que quer que a gente construa um mundo que caiba respeitosamente e dignamente todas as pessoas, mas todas as pessoas mesmo, independente de fé, independente de etnia, independente de orientação sexual, independente de tudo. Somos pessoas e precisamos ser respeitadas e termos a nossa existência de forma digna garantida. E aí, nessa construção, eu não tenho problema nenhum em andar e dialogar com todas as vertentes religiosas, porque, para mim, o respeito à existência humana está na base de tudo que eu acredito e para o qual eu sempre lutei. No mais, é agradecer e chamar todo mundo para reflexão, né, do que é que a nossa fé quer. Né? Quem somos nós nesse espaço, né, de vivência religiosa. Nós estamos refletindo sobre o outro que é o nosso vizinho, sobre o outro que está aqui ao nosso lado.
A nossa melhor forma de manifestação da fé é ir no templo e orar e sair de lá com preconceito em relação ao outro, intolerante, brigando no trânsito, brigando com o vizinho, incapaz de parar para ouvir. Esse é o Deus que nós estamos acreditando, esse é o Deus que nós queremos. Será que é isso que Deus está demandando de nós? Né? Será que Deus está demandando de nós o sofrimento do outro, impor o sofrimento ao outro? A gente precisa começar a pensar nessas questões que eu acho que são fundamentais. Mais uma vez, professora Catarina, muito obrigado. Em nome da Diocese Anglicana de Brasília e do Radar Direitos Humanos, a você que nos escuta, eu desejo que permaneçam bem, que fiquem saudáveis e sejam felizes. Nos encontramos, então, no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.